No último vídeo a gente viu como a entropia do universo pode ser utilizada como critério de equilíbrio e espontaneidade do sistema fechado. Quando a variação de entropia do universo é igual a zero, o sistema está no equilíbrio. Quando a variação de entropia do universo for positiva, for maior que zero, o sistema acontece espontaneamente, acontece de maneira natural. Agora a gente vai introduzir duas funções termodinâmicas que vão servir como critério de equilíbrio e espontaneidade por sistemas fechados. Então, como eu tinha comentado anteriormente, o problema é a gente ter uma função que depende só do sistema, que não depende das vizinhanças. E essas duas funções que a gente vai utilizar são a energia de Gibbs e a energia de Helmholtz. A gente vai se preocupar mais com a energia de Gibbs, tá? Eu estou citando aqui a energia de Helmholtz só para constar. A energia de Gibbs tem símbolo G de Gibbs, né? Óbvio. É igual a H menos Ts. H é a entalpia, T é a temperatura e S é a entropia do sistema, né? Aqui é do sistema. Lembra? Sem subscrito é do sistema. E a energia de Helmholtz, que tem esse símbolo A, é igual a energia interna, U, menos Ts. T é a temperatura, S é a entropia do sistema. Então, como que essas duas funções do sistema, são utilizadas como critério de equilíbrio e espontaneidade? Aqui está um resumo, tá? Essas deduções são meio chatinhas, estão no livro do Atkin, se vocês quiserem ver. Então, aqui está um gráfico da função de Helmholtz em função do tempo para um sistema fechado. Então, a função de Helmholtz serve de critério de equilíbrio e espontaneidade para sistemas fechados a temperatura e o volume constantes. Antes, a entropia do universo era um critério universal, funcionava para qualquer processo. Quando a gente troca a entropia do universo por essas duas funções do sistema, a gente perde um pouco da generalidade. Né? A energia de Helmholtz serve como critério, mas apenas a processos a temperatura e volume constantes. Esse critério de espontaneidade é a minimização da energia de Helmholtz. Um processo ser espontâneo, a temperatura e volume constantes, a energia de Helmholtz tem que diminuir. A variação da energia de Helmholtz tem que ser menor ou igual a zero. O processo é espontâneo acontecer naturalmente. E no equilíbrio, a variação da energia de Helmholtz é igual a zero. Lembrando, isso é válido para o processo a temperatura e volume constantes. Mas a gente não vai se preocupar muito com essa energia, tá? Com essa função. A gente vai se preocupar mais com essa outra função que é a energia de Gibbs, que tem em todo o livro de bioquímica que você pegar na mão. Aqui tem um gráfico da energia de Gibbs em função do tempo. O critério de espontaneidade, usando a energia de Gibbs para um sistema fechado, é a minimização da energia de Gibbs. Isso para um processo a temperatura e pressão constantes. Então, para o sistema fechado, todo processo a temperatura e pressão constantes tende a minimizar a energia de Gibbs, se o processo for espontâneo, se o processo acontecer naturalmente. Então, para um processo espontâneo, a variação de energia de Gibbs tem que ser negativa, tem que ser menor que zero. E no equilíbrio, a variação de energia de Gibbs é igual a zero. Então, esse vai ser nosso critério a partir de agora de equilíbrio e espontaneidade para um processo bioquímico. Se o processo tem a variação de energia de Gibbs, tem um ΔG negativo, ele é um processo espontâneo. Se o ΔG for igual a zero, o processo está no equilíbrio. Se o ΔG for positivo, significa que o processo não é espontâneo, não acontece naturalmente. Lembrando que um processo não espontâneo pode acontecer se a gente gastar energia, mas naturalmente ele não acontece. Às vezes, processos com ΔG menor que zero, ΔG negativo, são chamados de processos exergônicos. Tá? E processos com ΔG positivo são chamados de processos endergônicos. Essa é uma notação meio antiga, tá? Atualmente não é tão usada. Então, beleza, né? A gente tem ΔG como um critério de equilíbrio e espontaneidade para processos a temperatura e pressão constantes, então a gente tem que calcular o ΔG e ver se ele é positivo ou negativo ou zero. Se ele for, por exemplo, negativo para um processo, significa que o processo acontece espontaneamente. Se for positivo, não acontece. Se for igual a zero, o processo está em equilíbrio. Mas como a gente obtém o ΔG? Né? A fórmula geral de ΔG para um processo a temperatura e pressão constantes é essa que está aqui. ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. A variação da energia de Gibbs é igual à variação de entalpia do processo menos a temperatura vezes a variação de entropia do processo. Tudo propriedade do sistema, sem se preocupar com as vizinhanças. Muitos livros, e principalmente os mais antigos, distinguem dois termos que contribuem para o ΔG. Um seria o fator energético, que é essa parte aqui da entalpia, e o outro um fator entrópico, que seria essa parte aqui do ΔS. Porque o que a gente quer julgar? Né? A gente quer ver se um processo é espontâneo ou não. E o processo é espontâneo quando o ΔG é negativo.
Então, quando o ΔG vai ser negativo? Né? O que favorece o ΔG ser negativo? Primeiro, reações exotérmicas favorecem que o ΔG é negativo, porque reação exotérmica ou processo isotérmico, o ΔH é negativo, né? Então vai contribuir para o ΔG ser negativo. Aqui a gente tem um menos na frente, né? A temperatura é sempre positiva, usando a temperatura em Kelvin, né? Então, para o ΔG ser negativo, uma variação de entropia positiva também contribui para o ΔG ser negativo, né? Porque aqui, sendo positivo, com menos aqui, vai ficar esse produto aqui negativo também. Então, a gente tem que todo processo exotérmico e com variação de entropia positiva vai ter um ΔG negativo. Tá? Depois, dependendo do valor ΔH e dependendo do valor ΔS, você vai ter que um valor específico do ΔG. Né? Por exemplo, se o ΔH for negativo e o ΔS for negativo também, a gente aqui vai ter um termo negativo e um termo aqui com menos vai ser positivo. Então, dependendo da magnitude do ΔH e do ΔS, você vai ter um processo que o ΔG vai ser positivo ou negativo. Né? Então, tem que analisar os valores ΔG de ΔH e ΔS específicos por processo. Bem, qual a relação do ΔG com a entropia total? Né? Lembrando que a entropia total era o nosso critério mais geral de espontaneidade. Qual a relação dela com o ΔG? A gente vai ver isso agora, lá na prancheta. Então vamos ver a relação entre a energia de Gibbs e a entropia total. A gente vai começar com a expressão para a entropia total. A variação de entropia total é o ΔS do sistema mais o ΔS das vizinhanças. Daí a gente tem que lembrar que o ΔS da vizinhança é um processo a temperatura e pressão constantes. É igual a menos ΔH sobre T. A gente já viu isso nas outras semanas. Né? Então, ΔS total é igual ao ΔS do sistema menos ΔH sobre T, que o ΔH é do sistema, né? A temperatura comum entre sistema e vizinhança. Então vamos multiplicar tudo por T, toda essa equação aqui por T. A gente tem T vezes ΔS total igual a T ΔS menos ΔH. Bem, ΔH menos T ΔS é o ΔG, né? Menos ΔG, né? Porque ΔG é ΔH menos T ΔS. Aqui é a mesma coisa, só que o sinal trocado. O ΔH que está o sinal negativo aqui. Então a gente tem essa relação, no final das contas, que o ΔS total por processo é menos ΔG sobre T. Aqui o ΔS total envolve o ΔS do sistema e das vizinhanças, e o ΔG é uma função apenas do sistema. Lembrando que a gente tem essa restrição bem importante. Né? O processo tem que ser a temperatura e pressão constantes, para o ΔG ser o critério de espontaneidade. Então a gente perde um pouco de generalidade. Né? Antes, a gente usa o ΔS como um critério de equilíbrio e espontaneidade. A gente pode usar o ΔS total para qualquer processo, né? Pode ser a pressão constante, temperatura constante, volume constante, não interessa. Quando a gente usa o ΔG, a gente perde essa generalidade, a gente fica restrito a processos a temperatura e pressão constantes. Mas, por outro lado, né, a gente só se preocupa com uma função do sistema. A gente não precisa se preocupar com as vizinhanças. Então, tem um contra aí, mas os prós valem a pena. Então, lembrando, agora a gente vai se preocupar em calcular o ΔG. A gente vai se preocupar com sistemas com ΔG menor que zero. São sistemas em os processos são espontâneos. Né? Todo processo, um sistema que o ΔG é menor que zero, processo é espontâneo. O ΔG é relativo ao processo, não ao sistema. E sempre que o ΔG for igual a zero, a gente tem um processo em equilíbrio, né? O sistema está no equilíbrio. Esse vai ser o nosso critério a partir de agora. Então, nos próximos vídeos, a gente vai discutir qual a importância do ΔG na bioquímica em geral, e depois maneiras de calcular o ΔG para vários processos.